pessoal, vamos iniciar então o segundo módulo da disciplina de saúde coletiva. Sou o professor Harry e agora a gente vai falar um pouquinho sobre os princípios básicos e os conceitos aí desse processo de saúde e doença. Então, no módulo anterior, eu trouxe para vocês o conceito de saúde. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela traz como um bem-estar físico, social, mental, e ela não é apenas a ausência de doença. Então, eu trago esse mesmo conceito para vocês, para a gente poder, então, falar um pouco sobre a história natural de doenças. Então, a saúde, ela se instaura como isso mesmo, como um bem-estar físico, social, mental, e ela é resultante de diversos fatores, certo? Como fatores ambientais, fatores físicos, sociais, educação, lazer, e a inter-relação desses fatores é que vai determinar, então, o processo de saúde e o agravo do indivíduo. Então, pessoal, a saúde coletiva, ela tem diversos campos de conhecimento e um deles é a epidemiologia. Então, acompanhem comigo aí o que é epidemiologia. A epidemiologia é a ciência que estuda o processo de saúde e doença nas coletividades humanas. Ela analisa a distribuição e os fatores determinantes das enfermidades, danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva. Ela propõe medidas específicas de prevenção, controle e erradicação de doenças e fornece indicadores que servem de suporte ao planejamento, né, à administração e à avaliação das ações de saúde. Como eu acabei de falar para vocês, para que se instaure um processo de saúde, ou que a saúde tenha uma manutenção adequada numa coletividade, é preciso que haja, então, a inter-relação, né, entre o meio, entre os fatores sociais, ambientais, para que aquelas pessoas tenham, então, níveis de saúde adequados. Quem vai estudar esses níveis de saúde e aquilo que vai determinar um agravo de saúde em uma população é a epidemiologia. Então, a epidemiologia é essa área que vai determinar esses indicadores de saúde, através de números estatísticos, daquilo que vai causar doenças, através taxas de mortalidade, de letalidade, através de meios de contágio e prevenção de alguns agravos em saúde. Então, uma vez que ela estuda todo esse processo, é ela que vai determinar os meios de prevenção, ela que vai determinar a forma de enfrentar determinada doença ou determinado agravo em saúde coletiva. Então, acompanhem comigo aí. As relações existentes entre os fatores dos ambientes físico, químico e biológico do agente e do hospedeiro é que vão determinar esse processo de saúde e doença. E, claro, também devemos levar em consideração os fatores culturais e socioeconômicos. Como os conceitos falaram para vocês aí de fatores socioculturais e econômicos, o que a gente tem em mente? Cada comunidade tem a sua forma de entender uma doença, tem a sua cultura, tem seu enfrentamento religioso, e isso nós temos que ter em mente para poder, então, ajudar essas pessoas. Então, a forma cultural, a forma religiosa, o meio social em que o indivíduo se encontra, ele também é determinante para o seu processo de saúde e doença. E nesse momento, ele trouxe aí dois termos, agente e hospedeiro. Então, o agente é aquele micro-organismo, partícula, ou seja, aquilo que vai causar a doença ou o agravo em saúde, ou aquela condição que vai causar esse agravo em saúde. E o hospedeiro é aquele indivíduo ou ser que vai, então, receber esse agente, vai interrelacionar-se aí com esse agente e desenvolver um processo de doença ou não. Então, continuando, acompanhem comigo aí. O que é a história natural da doença? Então, a história natural da doença é o conjunto de inter-relações do agente, do suscetível e do meio ambiente. Desde o estímulo patológico no meio ambiente, passando pela resposta do hospedeiro suscetível ao estímulo e até as alterações que levam a um efeito, ou defeito, ou invalidez, ou recuperação e até mesmo morte. Quando se fala de história natural de uma doença, é isso que ela vai causar mesmo. É como a gente vai entender desde o início da propagação daquele agente causador até, então, desenvolvimento de sintomas, tratamento, diagnóstico e até a forma de recuperação desse indivíduo. Então, para que haja uma doença, é preciso que um agente entre em contato com um suscetível. O que é suscetível? É aquela pessoa, aquele indivíduo, aquele ser que vai entrar em contato com o agente e vai, então, desenvolver um processo aí, sintomático relacionado às características desse agente causador. E isso, então, vai determinar aí o surgimento e a origem de uma doença, certo? Então, continuando aí, existem alguns períodos que são sequenciados dentro desse processo. O primeiro é o período epidemiológico,
ele vai determinar as relações entre o suscetível e o ambiente. Então, esse período epidemiológico, pessoal, é quando surge aí um micro-organismo novo, por exemplo. Então, vai se estudar a inter-relação de como surgiu esse micro-organismo, como ele age no meio ambiente e como isso vai determinar ou não um processo de patologia, um processo de surgimento de doença. O próximo período é o período patológico. Então, o período patológico ele vai observar as modificações no organismo vivo. Então, nesse momento, o agente ele entrou em contato com o suscetível, certo? Ele tem suas características específicas, então ele vai desenvolver aí toda uma sintomatologia. No momento que ele desenvolve essa sintomatologia relacionada às suas características no indivíduo, inicia-se então o processo ou o tempo patológico, que é quando vai iniciar-se realmente aí o processo de patologia no indivíduo. Então, continuando aí, o próximo tempo é a prevenção. Então, a prevenção ela é a aplicação de um conjunto de ações para evitar as doenças e suas consequências. E essa prevenção ela pode dividir-se em prevenção primária, secundária e terciária. Então, a prevenção primária, pessoal, para vocês entenderem, ela é aqueles meios que são empreendidos antes do surgimento da doença. Então, é aquela prevenção propriamente dita, através de proteção específica, que é vacinação, campanhas de orientação. Então, por exemplo, a saúde pública, ela instituiu, a saúde coletiva, ela instituiu a vigilância epidemiológica, ou a epidemiologia. A epidemiologia, por exemplo, ela estudou o surgimento da dengue. Então, ela sabe que em certos momentos do ano, devido a condições ambientais, condições físicas de cada região, acontecem mais surtos naquele momento, em determinado tempo. O que acontece? Então, iniciam-se os processos de prevenção e conscientização. Para quê? Todas aquelas medidas de prevenção e controle dos vetores. Isso é um exemplo. H1N1, por exemplo. Existem estudos que mostram que em determinados momentos do ano existe uma incidência maior deste agravo. Então, aí é instituído o quê? Meios de prevenção primária através da proteção específica, que são campanhas de vacinação, principalmente para os grupos de risco, para que esses agravos, então, sejam diminuídos e os surtos, então, sejam erradicados. Então, é mais ou menos o seguinte, ela estuda a doença para poder, então, prevenir. E a prevenção primária é justamente isso, é aquela prevenção que acontece antes de iniciar-se o processo de doença. Continuando aí, as medidas de prevenção primária são mais importantes, são as conscientizações e a proteção específica, como eu já falei para vocês. No caso da prevenção secundária, medidas aplicadas após a instalação da doença ou agravo para prevenção de recaídas, complicações, sequelas. Quando a gente fala prevenção secundária, se na primária é antes do surgimento da doença, a secundária é quando inicia-se, então, o processo de sintomatologia. Então, é nesse momento que vai iniciar-se os processos de diagnóstico precoce, tratamento dos sintomas, para que sejam prevenidos algumas recaídas ou sequelas ou até mesmo complicações mais importantes e que podem levar, então, à morte do indivíduo. Uma vez que não se consegue, então, aí, uma eficácia total, ou de acordo com o tempo que a pessoa procura os serviços de saúde, né, tem a prevenção terciária. A prevenção terciária ela vai se basear na recuperação e na reabilitação. Ela vai trabalhar justamente aí na minimização das sequelas e na reinserção desse indivíduo na sociedade outra vez. Então, acompanhem comigo aí o conceito de prevenção terciária. Então, são medidas aplicadas nas fases mais avançadas da doença. Ela objetiva o quê? Evitar uma deterioração maior e o desenvolvimento da capacidade residual do indivíduo. Como eu falei para vocês, uma vez que ela inicia-se um processo mais avançado do processo de doença, ela vai, então, ter o foco da reabilitação. Para quê? Para diminuir as sequelas, para diminuir todos os problemas que podem causar aí na vida desse indivíduo, para que ele possa ser reinserido de novo no seu meio e ter uma vida normal como antes, certo? Continuando aí, a fase, né, da história natural da doença, ela tem um sequenciamento. Então, ela possui algumas fases. A primeira fase é a fase inicial ou de suscetibilidade. Logo tem a fase patológica ou pré-clínica, a fase clínica e a fase de incapacidade residual. Então, pessoal, essa fase inicial de susceptibilidade é aquilo que eu falei para vocês. É quando o indivíduo ele entra em contato com um agente causador.
ou ele entrou em contato com esse agente causador, tem-se um tempo da inter-relação entre os dois organismos, o que vai logo na frente determinar um processo de sintomatologia ou não, certo? Então, logo depois, nós temos a fase patológica. Então, a fase patológica já é justamente isso, o desenvolvimento de sintomas, porque ocorre da seguinte forma: entrou-se um micro-organismo, né, no seu organismo, na sua corrente sanguínea, o seu sistema imunológico ele vai logo sinalizar, ó, tem uma coisa estranha ali. Nesse momento, então, demora-se algum tempo para que ele seja identificado. Uma vez que ele é identificado, o seu sistema imunológico ele vai começar a produzir anticorpos para aquele determinado micro-organismo. Beleza. Se tem anticorpos específicos para aquele micro-organismo, sinalizadores que vão te possibilitar essa produção, você vai se proteger. Se não, então, você vai desenvolver um processo de doença e aí preciso, então, os níveis de prevenção secundária para tratamento desses sintomas, certo? Continuando, acompanhem comigo aí. Essa fase patológica ou pré-clínica, a doença ainda está no estágio de ausência de sintomas, mas o organismo já tem alterações patológicas. Na fase clínica, a doença já encontra-se no estágio adiantado, com diferentes graus de acometimento. Então, essa fase clínica ela é a evolução da fase patológica. Então, vamos lá por partes. O micro-organismo entrou em contato com o hospedeiro suscetível, desenvolveu sintomas. Uma vez não tratado ou diagnosticado precocemente, inicia-se, então, o processo de evolução dessa doença, que pode aí ser para um processo de cura ou para um processo de complicação e até óbito, certo? A próxima fase, acompanhem comigo aí, é a fase de incapacidade residual. Então, a doença ela vai progredir, ela pode progredir para a morte ou alterações que vão se estabilizar. É uma doença que pode ser crônica, né, ou pode ser aguda. Mas aí eu penso, eu trago para vocês o conceito do que é prevenção. Então, o que é prevenir? Prevenir é fazer com que alguma coisa não aconteça. Então, é nisso que a saúde coletiva e a saúde pública vai trabalhar. Então, saúde pública e coletiva, eles não vão trabalhar com essa questão do tratamento específico dos sintomas sempre, porque é muito mais fácil prevenir para que não aconteça uma doença do que depois tratar aí, porque são diversos custos, até mesmo para a vida do indivíduo, e mais diversos riscos que podem fazer com que esse indivíduo tenha diversos agravos. Então, é muito mais fácil prevenir. Então, a prevenção, elas são essas ações que vão determinar a forma de não acontecer os agravos em saúde, certo? Então, tomem nota aí. Algumas ações comuns em saúde pública, elas são destinadas a evitar o início de uma doença. Então, ações simples como cloração da água, do abastecimento público, pasteurização do leite, controle de vetores, imunização dos suscetíveis, fluoretação da água e educação em saúde da população. Então, tudo isso que a gente vê que é básico hoje, como tratamento de água, esgoto, conscientização de população e educação em saúde. Então, se você for hoje em uma unidade básica de saúde, ou se você for em uma instituição de saúde, sempre vão haver informativos sobre prevenção de doenças, prevenção de agravos, como planejamento familiar. Então, tudo isso são esforços empreendidos pela saúde pública. Então, coisas simples, como tratamento de água, como controle de vetores, são atitudes que minimizam muitos agravos em saúde. Então, continuando aí, a prevenção no sentido mais amplo, ela se divide em períodos. Então, no período pré-patológico, nós temos prevenção. No período patológico, nós também temos prevenção. E no desenvolvimento da doença, nós temos prevenção, porque prevenção não é apenas evitar o aparecimento, mas também interromper o processo de doença que já se instalou no organismo. Porque você pode dizer para mim assim, Raio, então eu vou somente prevenir que uma doença aconteça. Beleza, isso é um dos objetivos. Mas nós não podemos controlar isso, de certa forma, de maneira total. Então, vai ocorrer um momento que a doença, sim, ela vai ocorrer. No momento que ela ocorre, então, os níveis de prevenção, eles vão mudar o seu objetivo. Eles vão ter o foco de quê? De tratar os sinais e os sintomas para prevenir possíveis complicações. Beleza? Uma vez não controlando todas essas complicações, o nível de prevenção ele vai mudar o foco para prevenir ou tentar minimizar ao máximo as sequelas que podem trazer prejuízos à vida do indivíduo ou até mesmo de uma sociedade, certo? Continuando aí, a classificação das medidas preventivas se dá da seguinte forma. Na prevenção primária, temos promoção da saúde através de eventos, conscientização, informação, orientação e também através da proteção específica.
Na prevenção secundária, nós temos o diagnóstico precoce, tratamento precoce e a limitação da invalidez. E na prevenção terciária, nós temos a prevenção de incapacidade e o desenvolvimento de capacidade residual. Então, é o que eu acabei de falar para vocês. Cada nível de prevenção tem uma característica específica, certo? Onde a gente vai iniciar com aquela profilaxia básica, né, prevenir doenças e a ocorrência de doenças. Uma vez que a doença se instaura, a gente vai, então, ter o foco de tratar sinais e sintomas para que ela não tenha complicações. Uma vez que ainda ocorram as complicações, nós vamos tentar diminuir as sequelas ou melhorar a capacidade aí residual desse indivíduo, voltar para o meio em que ele vivia de maneira normal ou o mais próximo do que ele vivia antes, certo? Continuando, aí, prevenção primária, ela vai se destinar ao bem-estar sem visar nenhuma doença. A proteção específica, ela vai incluir medidas para impedir o aparecimento dessa doença. Quando a gente fala de proteção específica, o nome específica já fala. Então, a gente vai tentar prevenir especificamente uma determinada doença. Então, as principais medidas de proteção específica são as campanhas de vacinação. Então, ao longo da história, várias doenças foram erradicadas através do surgimento de vacinas. Vacinas que foram de suma importância aí para diminuir a mortalidade de diversos grupos sociais aí no decorrer dos diversos países no decorrer da história, certo? Continuando aí. Então, a promoção e prevenção de saúde primária, ela vai visar uma moradia adequada, educação, lazer, alimentação adequada, emprego, renda. Enquanto a proteção específica, ela vai observar e vai ter o foco da imunização e aquilo que eu acabei de falar. Fluoridação da água, por exemplo, saúde ocupacional, higiene pessoal e do lar, o aconselhamento genético, aí vem planejamento familiar, controle de vetores, etc. Na prevenção secundária, vamos lembrar o que é prevenção secundária. É o tratamento, é o foco da prevenção nos sintomas ou quando se instauram os sintomas de uma doença. Então, a primeira coisa é diagnóstico precoce. São todos aqueles inquéritos, aquelas informações que são necessárias para que a gente determine, então, que tipo de doença se instaurou, por que está causando certo sintoma e que possível complicação isso pode ocorrer, certo? Então, aí, vamos observar a questão de tratamento clínico mesmo, tratamento medicamentoso de determinados sintomas. O uso de antibióticos, por exemplo, cirurgias, e a limitação da invalidez, que são medidas para evitar sequelas, né? Posicionamento de pacientes, algumas medidas de prevenção que façam com que eles diminuam essas complicações. E a prevenção terciária, aquilo que eu falei para vocês, é a reabilitação. Atualmente, há alguns campos, né, profissionais que trabalham diretamente na reabilitação, tais como fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, todos esses campos da reabilitação que vão, então, prevenir possíveis sequelas e complicações, fazer com que esse indivíduo volte aí a ter uma vida normal. Aqui eu trouxe para vocês, eu quero que vocês acompanhem comigo, é um quadro onde mostra todas as condições econômicas, culturais e ambientais, né? Então, como vocês podem observar ao centro, tem a condição de vida e de trabalho. E isso vai determinar o ambiente de trabalho, vai determinar a educação, a produção agrícola de alimentos. E, por outro lado, nós vamos ter aí desemprego, questão de serviços de água, esgoto, todas as redes comunitárias sociais que são inerentes nesse processo. Tudo isso, né, interrelacionando-se com o estilo de vida, sexo, fatores hereditários, tudo para determinar a ocorrência ou não de doença. Então, todas essas condições socioeconômicas, culturais e ambientais que são de suma importância para que se instaure um processo de doença. A história natural da doença, para que ela aconteça, é preciso que haja 3 fatores principais: agente, hospedeiro e meio ambiente. E que haja a inter-relação desses 3. E a inter-relação desses 3 é que vai causar, então, as alterações que podem determinar um processo de saúde e doença, ou processo de ocorrência de uma doença, certo? E aí, através disso, que nós vamos, então, determinar os níveis de prevenção que eu acabei de detalhar para vocês, certo? Dentro dessa história natural, como eu já tinha falado antes, nós temos o período de pré-patogênese. Então, acompanhe aí o que é o período de pré-patogênese. Então, ela é a própria evolução dessas inter-relações, certo? Entre o suscetível e o agente. Então, essas inter-relações entre agente etiológico da doença e o suscetível são os fatores ambientais que vão estimular o desenvolvimento de tal enfermidade, certo?
No período de patogênese, então, né, surgem as perturbações bioquímicas em nível celular. Ou seja, a evolução dessa doença, cronicidade, morte ou até mesmo a cura. Certo? Então, essas alterações bioquímicas, histológicas e fisiológicas, a doença ela já está implantada. Quando acontece aquela primeira interação entre o estímulo do suscetível, ainda não há doença. No entanto, quando acontecem as alterações, às vezes não há manifestação clínica visível, mas já há alterações, o que vai determinar nos sinais e nos sintomas, certo? E aí, então, isso vai determinar se há complicações ou não. E aí, pessoal, uma vez que nós observamos essa inter-relação que vai determinar a história natural de uma doença, existem alguns termos que nós devemos ter em mente. Termos como o que é pandemia, o que é epidemia, porque agravo em saúde a gente já viu, é aquilo que vai causar aí um risco ou uma perturbação no nível de saúde de um indivíduo. Mas nesse sentido, o que é pandemia? Então acompanhem comigo o que é pandemia aí. Então, pandemia, ela ocorre quando uma doença se desenvolve num local de forma rápida, num curto intervalo de tempo. Então, a população de uma determinada região, ela entra em contato com um vírus, com uma bactéria, ou seja, com um agente patogênico, e isso vai determinar um surto rápido de uma doença. Então, o sistema imunológico, ele vai, então, tentar, né, combater essa doença. Então, pensem comigo aqui. Quando ocorre uma epidemia, eu acabei de falar para vocês que acontece de uma forma rápida, ou seja, de uma forma inesperada. Então, o agente entrou em contato com o hospedeiro, ocorreu aquela sinalização do sistema imunológico. Para quê? Para prevenção, né, para minimização dos agravos que aquele agente pode causar. Uma vez quando não há essa sinalização, quando é um micro-organismo, uma bactéria que é desconhecida para o corpo da pessoa, para o indivíduo, ela vai desenvolver, então, este surto de doença. E aí, esse agravo em saúde, de acordo com a sua forma de contágio e transmissão, ele vai passando de uma pessoa para outra de forma bem rápida. E esse surto rápido de doença que abrange aí uma quantidade considerada de pessoas, a gente chama de epidemia, principalmente quando ele ocorre em uma determinada região, certo? Então, continuem aí, acompanhando comigo. Ela acontece através de um agente transmissor de doença ou até mesmo pelo surgimento, né, desse agente, seja novo ou não. Nesse caso, a epidemia, a gente viu que é em uma determinada região. E pandemia, o que seria? Então, pandemia é como se fosse um surto epidêmico, é como se fosse uma epidemia, só que em uma forma mais abrangente. Aí ela não vai atacar ou ela não vai abranger apenas uma região. Ela vai aí ultrapassar continentes. Ela vai, então, assolar diversas comunidades em diversas regiões do mundo, independente das suas condições sociais, físicas, independente das condições climáticas daquela região. A forma de contágio e transmissão vão ser de suma importância. Então, uma vez que ela ultrapassou esses continentes, ela se torna, então, uma pandemia. Então, acompanhem comigo aqui um conceito de pandemia. Ela vai atingir grandes proporções, podendo se espalhar por um ou mais continentes, como eu acabei de falar para vocês, e causando inúmeras mortes, ou destruindo cidades e regiões inteiras. Então, quando uma doença existe apenas em uma determinada região, a gente tem outro conceito. A gente chama isso de endemia. Ou seja, aquela doença é característica daquela região específica. Então, por exemplo, no próprio Brasil, nós temos esse tipo de diferenciação. Nós temos, por exemplo, doenças que ocorrem ao norte do Brasil, apenas ao norte, ou que são características mais específicas do norte. Então, são doenças endêmicas. Por exemplo, quando a gente fala assim, o norte do Brasil, malária. Malária é uma doença endêmica que ocorre em bastante quantidade na região norte do país, por exemplo. Certo? Você não vê muitos casos, existem casos mais ao sul, mais ao centro-oeste, mas não são casos de surtos, né, repentinos. Por exemplo, aí quando nós temos uma epidemia, ela já vai envolver uma ou mais regiões. Então, por exemplo, quando surgiu a epidemia do H1N1, ela surgiu em diversas regiões aí do Brasil, por exemplo, né, do mundo, mas também vamos no Brasil, no nível nacional. Agora, a pandemia não. A pandemia ela já foi aí para diversos continentes, diversos países, falando diversas pessoas. Então, essa é a diferenciação das três. Endemia, específico de uma região. Epidemia, surto em uma ou mais regiões. E a pandemia, né, ela é uma
um surto epidêmico que aí ultrapassou continentes. Então, para concluir para vocês, em termos desses conceitos de agraus em saúde, então, quando é específico de uma região, a gente considera como endemia. Quando essa endemia se alastra para diversas regiões, nós consideramos ela como epidemia. E quando essa epidemia se alastra por diversos continentes e países, nós entendemos como pandemia, certo? Outro conceito que eu queria trazer para vocês é o conceito de soro e vacina. Vacina, ela contém agentes infecciosos inativados ou produtos, né, que vão induzir a produção de anticorpos. E o soro, ele vai conter anticorpos pronto. Então, quando a gente fala assim de vacina e soro, qual que é a diferença? No próximo módulo eu vou falar um pouco sobre vacina, mas para você entender a diferença de soro e vacina aqui ainda. A vacina tem um caráter preventivo. Você vai entrar em contato com micro-organismos que são atenuados ou até inativados e eles vão te incentivar a produzir anticorpos para te prevenir contra determinada doença. Já o soro, não. O soro você vai receber anticorpos prontos. Então, no momento que a vacina tem caráter preventivo, o soro tem caráter curativo, certo? Com isso, a gente termina essa primeira unidade, né, do segundo módulo, e espero que vocês assistam os vídeos e até a próxima.